que a gente fala, a gente tem que cumprir, né? Todo minuto é decisivo, então a gente precisa começar nessa jossa. É ou não é? Quem já sobrevoou ali sobre... Eu vou falar disso aqui porque eu estava falando hoje com um homem muito conhecido aqui na cidade, um empresário de renome, né? O Luiz Carlos. O Luiz Carlos da Bahia Solo. Um abraço aí para toda a galera da Bahia Solo. E ele estava falando comigo sobre o AgriShow, o evento do agronegócio que aconteceu no último final de semana lá em São Paulo, precisamente na cidade de Ribeirão Preto, acho que é isso. Inclusive uma cidade muito bonita, né? Desenvolvida, já fui lá. E ele estava me falando sobre toda a arrecadação, todas as vendas, todo o sucesso que foi a AgriShow neste ano de 2022. É uma festa, eu não sei se é uma festa, uma confraternização, não sei o que acontece lá, mas é um negócio assim astronômico. Tudo que você imaginar tem nessa AgriShow, né? Desde gente, desde pessoas, até equipamentos, ferramentas, máquinas de última geração. As pessoas não estão nem no mercado ainda, já chegou na AgriShow, né? É um negócio assim fantástico, muito bacana. E este empresário, junto com alguns outros aqui da nossa cidade, sempre que pode, está presente na AgriShow. E eu fui lá procurar saber do Luiz Carlos como tem sido, como foi, como decorreu todo estes dias, né? Uma semana que acontece durante o evento, é uma semana. Inicia na segunda e termina na sexta. E ele falou para mim, ele resumiu tudo em dizer: Danilo, é o seguinte, eu vou só te dizer isso aqui. A AgriShow neste ano arrecadou cerca de 11 milhões. Foi uma venda, teve um sucesso de 11 milhões, parece. Não sei se é 11 milhões, 11 bilhões, não lembro. Eu sei que é 11, acho que é milhões mesmo. 11 milhões. 11 milhões de reais. E aí eu tirei esse tempo, eu quero tirar aqui a introdução do programa de hoje, para falar sobre essa força motriz que tem no nosso país. Graças a Deus. Graças a Deus que o agronegócio, ele sempre deu, ou aliás, eu acho que está dando, né? Está dando certo em nossa cidade. Em nosso país, melhor dizendo, está dando certo em nossa nação. Eu diria aos senhores que o agronegócio é uma das potências, se não for a única ou a primeira, é a força motriz que sustenta, que gera toda a economia dessa civilização conhecida como Brasil, né? E eu quero aqui trazer uma reflexão aos senhores, embasado em um discurso recente de Emmanuel Macron, o presidente reeleito lá na França, né? O presidente reeleito lá na França há alguns dias, e ele nos fez um depoimento, concedeu uma entrevista falando sobre o Brasil. E embasado nisso, eu quero aqui ressaltar a importância dessa esfera que é o agronegócio. Quem já sobrevoou ali sobre o estado do Mato Grosso? Mato Grosso, eu acho que é testemunha entre as lavouras. Vamos pegar aqui o que é plantado ali: soja, milho, algodão, né, que alimentam o Brasil e o mundo, tá? Porque o que é produzido no Brasil não fica só no Brasil. Isso recebe uma reverberação. Isso é encaminhado, vendido, levado para diversos países. Não fica só aqui, né? E me impressiona a quantidade de vegetação nativa em terras
agricultáveis. Aliás, um terço, presta atenção, um terço dos biomas preservados, isso quer dizer a floresta amazônica, cerrado e pantanal, fica em propriedade particulares. Um terço dos biomas preservados, floresta amazônica, cerrado e pantanal, fica em propriedades particulares, certo? A produtividade também espanta. Sabe por quê? Porque as plantações correspondem a apenas 10% do território mato-grossense. 10% do território mato-grossense. Mas vejam só, a área já é suficiente para fazer do estado o maior produtor e exportador de grãos do país. Eu vou repetir. A área do Mato Grosso é suficiente para fazer do estado o maior produtor e exportador de grãos do Brasil, do país. Quase a totalidade. Aí a gente pega as nascentes, quase a totalidade das nascentes é intocada e uma mata ciliar exuberante margeia os cursos d'água. E isso tem uma predomina no campo a utilização de energia limpa, com destaque para toda a biomassa, né? Esse é o nome, toda a biomassa produzida na própria região. E aí, senhoras e senhores, em termos de sustentabilidade, o agronegócio do Mato Grosso é o nosso craze. É o nosso crush. Em termos de sustentabilidade, o agronegócio do Mato Grosso é o nosso craze. Crazy de sucesso. E olha, reflete as melhores práticas de um país que mantém 66%, eu acho que é isso, se não for isso é mais, 66, 67% da sua natureza preservada, com 83 ou 85 de sua matriz elétrica originada de fontes renováveis. Eu quero dizer o quê? Que a média mundial é de parcos 27%. Por aqui, a energia é de cerca dos seus 65,2% hidráulica, 9,1% de biomassa, né? 8,8% eólica, 1,7% solar. A solar, ela está por último, né? Mas está crescendo, vai crescer mais. A energia, né? Portanto, são esses números das energias. Recentemente, preste atenção, um estudo conduzido pela Exalc, eu acho que é isso, a USP, né, concluiu que o plantio da soja, seguido pelo milho de segunda safra, uma técnica mais comum nas lavouras mato-grossenses, tira de toda a atmosfera 1,67 ou 1,67 tonelada de gás carbônico por hectare plantado. Em outras palavras, a principal modalidade de agricultura do estado purifica o ar que nós respiramos. Entendeu, não? E ajuda no controle da temperatura ao sequestrar um dos gases responsáveis pelo efeito estufa. Esses são os fatos. Tratemos.
Tratemos com as verdades e com honestidade, nada de narrativa. O presidente recém-reeleito na França, como eu havia dito aqui, Emmanuel Macron, ele abusou do expediente da desinformação recentemente para criticar a realidade ambiental brasileira. Em agosto de... qual foi o ano? 2019, ele usou uma foto dos anos 1970, preste atenção, para ilustrar no seu tweet, lacrador, porque é um tweet lacrador, isso é lacração, sobre as queimadas na Amazônia. E aí veio toda uma crise internacional no pulmão do Brasil, aliás, no pulmão do mundo, né? Que deveria ser endereçada emergencialmente pelo G7 e pelos ambientalistas ali de rede social, via hashtag não sei o que lá. E um bocado de coiseira, né? Um bocado de desinformação, narrativa. A floresta passa bem, para efeito de comparação, aos governos de Fernando Henrique Cardoso, FHC, e de Lula, onde registraram um ritmo de desmatamento muito maior nos seus 2 primeiros anos do que no miênio 2019-2020. Mas vejam só, o líder francês voltou à carga em janeiro de 2021, quando importamos a soja produzida a um ritmo rápido a partir da floresta destruída do Brasil. Nós não somos coerentes. Nós precisamos da soja brasileira para viver? Perguntou ele. Então nós vamos produzir soja europeia ou equivalente. Isso está no tweet dele, ele tweetou isso em janeiro de 2021, né? Macron, ele mente disfarçadamente ou sorrateiramente. Isso é uma mentira estampada, escancarada. Até mesmo porque o portal G1, eu estou falando de Globo. Se você está me achando, não sei o que você está achando aí, eu estou falando agora do G1. G1, portal da Globo. Até mesmo o portal do G1, aliado de primeira hora de qualquer autoridade nacional ou internacional que critique o governo brasileiro, se viu obrigado a constatar toda esta fragilidade de acusação, onde diz o seguinte, isso está no G1, o presidente francês não apresentou dados que corroborem suas declarações. Isso está no G1. Desde 2008, a moratória da soja, pacto ambiental celebrado entre entidades de agricultores, né, ONGs e governo, assegura que o grão produzido no bioma amazônico é livre de desmatamento. O Ministério da Agricultura rebateu a fake news de Macron. Esse foi o rebate do Ministério da Agricultura, rebatendo a fake news de Macron. O Brasil tem uma das legislações ambientais mais rigorosas no mundo, ou do mundo. O Brasil tem uma das legislações ambientais mais rigorosas do mundo, senhores. E eu diria aqui que é o maior produtor e exportador de soja, abastecendo mais de 50 países com grãos, farelo e óleo, e tantas outras coisas que eu poderia citar. Então, detém, sabe, todo o domínio tecnológico para dobrar a atual produção, né, com toda a sustentabilidade, seja em áreas já utilizadas, seja recuperando pastagens degradadas e tudo mais. Não necessitando, vejam bem, de novas áreas. Toda a produção nacional, isso é muito importante, toda a produção nacional tem controle de origem. Eu vou repetir, toda a produção nacional tem controle de origem.
sem nenhum compromisso com a verdade, preste atenção, sem nenhum compromisso com a verdade, literalmente, né, literalmente isso, o discurso falacioso de Macron serve para dissimular sua real agenda. O protecionismo agrícola. O que eu quero dizer? Restrições aos produtores brasileiros, sob o falso pretexto de proteção ambiental, poupariam os agricultores franceses de concorrerem com a soja produzida a um ritmo rápido. E outros itens do competitivo agronegócio brasileiro. Ora, a hipocrisia salta os olhos. Basta, meus senhores, a França nem sequer cumpriu sua meta autoimposta e medíocre de produzir 23, 22, 24% de sua energia a partir de fontes renováveis até 2020. Estou falando de 2 anos atrás. Ficou em 19% daquele ano, há 2 anos atrás. Já deve ter regredido. A matriz energética do país é baseada em combustíveis fósseis, poluentes e usinas nucleares cujos reatores produzem 70% da eletricidade consumida. Apenas 30% do território francês é coberto por vegetação. Grande parte de todo o reflorestamento. E aí, as gramíneas, né, são reconhecidas como áreas de preservação permanente. Tem até uma sigla que APPS, parece. A propósito, a Europa enfrenta risco de extinção de mais da metade de suas árvores endêmicas. E olha, tem 60% da sua área dedicada à agropecuária. O contraste é flagrante. De um lado, vejam só, de um lado nós temos a França com baixíssima cobertura vegetal e consumo de energia suja, e de outro o Brasil, conservando seus biomas e investindo, de certa forma, em sustentabilidade da sua produção agrícola. Se a questão fosse realmente sobre preservação ambiental, mas não é, e o jogo sujo contra o agro brasileiro continua. O jogo sujo contra o agro brasileiro continua. Quem não ama o país, quem não ama o Brasil, quem não odeia esta nação, sempre será contra o agronegócio brasileiro. No que depender de Macron, por mais 5 anos, pelo menos, ele vai falar mal do agronegócio brasileiro. E você aí que está do outro lado, o que é que você diria? Eu vou repetir. O agronegócio é a força motriz que gera a economia deste país, desta nação. O que é que você tem a dizer sobre o agronegócio brasileiro? Macron, se depender dele, por mais 5 anos, ele vai continuar falando mal. Mas nem do país dele, ele cuida. Quando dirá do Brasil. 14 horas mais 33 minutos desta quarta-feira, 4 de maio de 2022. Em um oferecimento de Guanambi Celulares, a loja da minha escolha e da nossa preferência. Desde 2001, hein? Deixando o Guanambi conectado, ligado, funcionando. Um abraço.